Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre concordância verbal e vamos dar uma noção básica nesse nível de ensino para vocês sobre concordância verbal e em níveis posteriores de estudo esse assunto ele será aprofundado com maior intensidade. Então, o que seria concordância verbal? O nome já está dizendo, é a concordância do verbo, mas essa concordância é feita com o sujeito, que é um dos termos essenciais da oração. E essa concordância ela vai se dar em número e pessoa. Então, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito a que ele se refere. Essa é a regra geral. Vamos ver aí exemplos. Queremos um país mais justo. Quem é o sujeito dessa oração? O verbo lá, querer, a terminação emos, nos indica que é nós, tá? Então, nós queremos um país justo, o verbo querer lá, ele vai concordar com nós, que é o sujeito oculto, em número e pessoa, tá? O próximo exemplo, Marte, Vênus e Saturno já foram habitáveis. Agora nós temos um sujeito composto com 3 núcleos, Marte, Vênus, Saturno. Então, se o sujeito ele é composto, ele tem mais de um núcleo, então o verbo foram flexiona para concordar com o sujeito. Então, por isso que eu digo já foram habitáveis, porque o sujeito concorda em gênero e número com o sujeito a que se refere, tá? Agora, nós vamos adentrar nos casos particulares de concordância verbal. Como eu já disse, existem muitos casos de concordância, nós vamos apenas, neste momento, ter algumas noções de algumas regras particulares. Primeira regra particular é com o sujeito simples. Quando o sujeito é simples, que situações nós vamos verificar essas concordâncias? Então, primeira, com expressões partitivas, ou seja, quando o sujeito simples ele é representado por expressões partitiva, que se refere a uma parte do todo, né? Então, essa expressão partitiva é aquela expressão que se refere a uma parte do todo, representada por, essas expressões pode ser a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras expressões existentes. Então, neste caso, o verbo tanto pode concordar com o núcleo dessas expressões, quanto com o substantivo que a segue. Exemplo, a maioria dos alunos resolveu ficar. Então, eu tenho o verbo resolveu e, nesse caso, ele concordou com a expressão partitiva, que seria a maioria, tá? Então, nesse caso, ele fica no singular. Já no segundo exemplo, a maioria dos alunos resolveram ficar, agora o verbo resolver concordou com o determinante, que seria alunos. Por isso, o alunos está masculino, o aluno está no plural, logo o verbo deve concordar no plural com esse determinante da expressão partitiva, tá? Próximo caso, com a expressão mais de um. Tá? Então, em casos em que o sujeito ele é representado pela expressão mais de um, o verbo permanece no singular. Exemplo, mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Então, com essa expressão aí, mais de um, o verbo ele deve permanecer no singular, tá ok? Agora, nós vamos ver algumas particularidades com o sujeito composto, tá? Primeira particularidade, sujeito composto anteposto. Então, nos casos em que o sujeito composto aparecer anteposto ao verbo, ou seja, se ele vier antes do verbo, este permanecerá no plural. Exemplo, o pai e seus 2 filhos compareceram ao evento. Então, olha, nós temos sujeito composto, tá? Porque nós temos 2 núcleos, pai e filhos. Se tem 2 núcleos, o sujeito ele é composto, tá? E esse sujeito, ele está vindo
antes do verbo, então, neste caso, o verbo deve permanecer no plural. Por isso que é compareceram, tá? Próximo caso com sujeito composto, pessoas gramaticais diferentes. Então, nos casos relativos a sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, o verbo ele deverá ir para o plural, estando relacionado a dois pressupostos básicos. Então, primeiro pressuposto: quando houver a primeira pessoa, esta prevalecerá sobre as demais. Exemplo: eu, tu e ele faremos um lindo passeio. Então, nós temos um sujeito composto, porque tem 3 núcleos, eu, tu e ele, sendo que nós temos a primeira pessoa lá, que é eu. E a regra diz que a primeira pessoa ela vai prevalecer sobre as demais. Então, a gente faz a concordância, como é mais de um, já é plural, a gente faz a concordância com a primeira pessoa do plural. Então, eu, tu e ele faremos, ou seja, como se eu dissesse, nós faremos um lindo passeio. Aí a primeira pessoa prevalece. O próximo pressuposto é quando houver a segunda pessoa, ou seja, o sujeito ele for composto e houver a segunda pessoa. Então, o verbo ele poderá flexionar na segunda ou na terceira pessoa, tá? Então, nós temos lá, tu e ele sois primo. É como se, nós temos sujeito composto, porque tem 2 núcleos, tu e ele, tá? E nós temos aí a segunda e a terceira pessoa. Pode ocorrer as 2 situações, ou a primeira ou a terceira se sobrepor, tá? Neste caso aí, nós temos a segunda. Então, tu e ele seria vós. Então, vós sois primos. Já no próximo exemplo, tu e ele são primos. Agora, quem prevaleceu foi a terceira, tá? Então, eu quis dizer, eles são primos. Então, prevaleceu a terceira pessoa do plural, tá ok? Outro caso particular é com o sujeito posposto, tá? No caso em que o sujeito aparecer posposto ao verbo, isso quer dizer, quando ele aparecer depois do verbo, ou seja, o sujeito ele vai poder concordar com o núcleo mais próximo ou permanecer no plural, concordando com os dois. Exemplo: compareceram ao evento o pai e seus 2 filhos. Então, nós temos sujeito composto, mas antes do sujeito nós temos o verbo. Então, o sujeito está posposto ao verbo. Neste caso, o verbo ele ficou no plural, concordando com os núcleos do sujeito. Já no próximo exemplo, compareceu ao evento o pai e os 2 filhos. O sujeito é composto, sendo que ele está posposto ao verbo, só que agora a concordância foi feita com o núcleo mais próximo, que seria pai, tá? Então, se o sujeito for posposto, há 2 possibilidades dele ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Outra situação é com o sujeito composto de palavras sinônimas. Casos relativos, no caso, ao sujeito composto de palavras sinônimas, o verbo fica no singular. Palavras sinônimas nós não podemos esquecer que são palavras que são muito parecidas, ou que têm o mesmo significado, tá? Então, neste caso, o verbo ele vai ficar no singular. Exemplo: após a derrota, o desânimo e o abatimento tomou conta da torcida. Desânimo e abatimento, nós observamos que o sujeito é composto, porque tem 2 núcleos, desânimo e abatimento, sendo que esses 2 núcleos, eles são formados por palavras que são sinônimas, tá? Então, neste caso, o verbo tomar lá, ele ficou no singular, por causa que os núcleos são sinônimos. O sujeito é composto, mas os núcleos são sinônimos. Outro caso seria com o sujeito composto formado por gradação, tá? Neste caso, o verbo ele vai concordar com o termo mais próximo, tá? Então, a gradação
seria o aumento ou a diminuição do núcleo desse sujeito composto de forma gradativa, de forma contínua. Então, neste caso, quando esse sujeito ele for formado por gradação, o verbo ele vai concordar com o termo mais próximo. Exemplo, seu olhar, seu perfume, seu abraço. Olha a gradação aí, tá? Então, nós temos o núcleo, olhar, perfume e abraço, tá? Esses núcleos estão em gradação, tá? E neste caso o verbo cativar ele vai concordar com o núcleo mais próximo, que seria abraço. Então, por isso que o verbo ficou no singular, porque concordou com o termo mais próximo, o núcleo mais próximo, que seria abraço. Então, seu olhar, seu perfume, seu abraço cativou o rapaz. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos continuar vendo algumas regras ainda de concordância verbal. Muito obrigada.